Essa é uma casa espírita cristã. Nós vamos conversar aqui sobre o Evangelho de Jesus Cristo. Jesus Cristo é para nós modelo e guia. E nós procuramos seguir os seus ensinamentos, seguir o seu Evangelho, seguir a sua vida. A vida de Jesus foi anotada pelos seus evangelistas, Mateus, Marcos, Lucas e João. Nós, nesse período, normalmente entre 15 horas e 16 horas, todos os sábados, nós procuramos estudar um trechinho do Evangelho de Jesus. E para isso a gente usa um livro que é chamado O Evangelho segundo o Espiritismo. O Evangelho segundo o Espiritismo não é um Evangelho dos Espíritas. O Evangelho segundo o Espiritismo é como se fosse um manual de interpretação. Ele nos ajuda a compreender melhor a vida de Jesus, as palavras que ali foram anotadas pelos seus evangelistas. Aquelas palavras, aquele trabalho, aquela vida de Jesus, ele viveu há 2000 anos atrás. Jesus, ele nasceu como judeu, viveu como judeu e morreu como judeu. Jesus falava aramaico, uma língua bem diferente da nossa língua. E, portanto, ele tinha expressões idiomáticas que para hoje em dia são difíceis, muitas vezes difíceis de a gente entender. E ele falava também para um povo que na época vivia em circunstâncias, num momento de vida um pouco diferente do nosso momento. Então o objetivo do Evangelho segundo o Espiritismo é trazer chaves de compreensão, nos ajudar a compreender os ensinos de Jesus, nos colocando no mundo de hoje, na situação de hoje, para que isso possa para nós trazer um refrigério para a nossa alma e possa, enfim, abrir para nós condições de compreensão do que é a vida, do que é essa vida, do que é a imortalidade do Espírito. Nós estamos no capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, que trabalha sobre uma bem-aventurança. A bem-aventurança, bem-aventurados os misericordiosos. Quinta bem-aventurança é elencada lá no capítulo 5 do Evangelho de Mateus, que tem uma sequência de bem-aventuranças. Essa é a quinta bem-aventurança. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Para ser misericordioso, existe uma série de coisas que nós precisamos aí ir desenvolvendo. Virtudes que nós vamos desenvolvendo. Todo esse trabalho hoje de desenvolvimento dessa bem-aventurança, trabalhando inicialmente no perdão das ofensas, indulgência, misericórdia, e quem sabe um dia não ser movido de íntima compaixão, movido de voz passiva, mas temos a capacidade de agirmos com compaixão, quem sabe um dia, mas tudo isso é um trabalho de desenvolvimento. Quem vai nos falar hoje sobre isso são duas pessoas muito queridas nossas, que é a Catrine e o Fabiano. Esse casal de Minas Gerais, né? Em Minas Gerais. Eles estão aqui em São Paulo e, estando nas proximidades do nosso centro, abriram aqui essa possibilidade de interagir com a gente e nos ajudar na compreensão dessa bem-aventurança, no que isso pode impactar na nossa vida, no que isso pode trazer de bom para nós, para que a gente possa construir a paz, que é a quitação com a consciência, e esse estado de espírito que nos leva à felicidade que todos nós buscamos. Antes de a gente passar a palavra para os nossos irmãos, vamos agradecer a espiritualidade amiga por ter preparado durante todo esse dia, esse ambiente, esse local, esse ambiente tão agradável, tão harmônico, com energias boas, com energias que possam realmente trazer para nós um pouco de paz, um pouco de equilíbrio. Vamos procurar deixar as nossas vicissitudes, os nossos afazeres, as nossas dificuldades um pouquinho do lado de fora. São apenas 45 minutos em que a gente vai procurar nos colocar integralmente no interior desse salão, no interior dessa sala, preparada, protegida, para que a gente possa receber essa inspiração que vem do alto. Essa mensagem é através da inspiração do nosso anjo guardião ou dos espíritos amigos que estão ali nos amparando, nos incluindo, nos inspirando, renovando as nossas energias, nos preparando para os trabalhos que serão realizados no interior dessa casa, seja na cromoterapia, seja na cura, seja no passe que nós vamos logo na sequência receber essa renovação energética.
Vamos agradecer então toda essa espiritualidade e nos colocar de coração aberto para ouvir a palavra de Jesus, para que essa palavra possa ser colocada no íntimo do nosso coração e ele possa frutificar, trazendo frutos doces e possam ser distribuídos a todos que estão à nossa volta. E assim, agradecidos, vamos iniciar os nossos trabalhos da tarde de hoje com a prece que o próprio Mestre Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. E não nos introduzas na tentação, mas livra-nos de todo mal, que assim seja. Graças a Deus, graças a Mestre Jesus. Que os bons espíritos possam inspirar os nossos irmãos Catrine e Fabiano, a fim de que eles possam ter uma palestra coerente. Tenho só um recadinho para dar, pessoal. Boa tarde a quem está vindo pela primeira vez, sejam bem-vindos. A minha ONG, a Árvore da Esperança, entrou em contato com a Cruz Vermelha e nós fizemos uma campanha de arrecadação de alimento, produto de limpeza, produto de higiene, produto para pet, para mandar para o Rio Grande do Sul. Eu recebi muita coisa daqui do CETRELV, eu não sei quem foi que doou, porque eu sempre chegava aqui para trabalhar, Márcia, tem doação, eu catava, colocava no carro, mas eu vim aqui agradecer quem colaborou, quem orou, quem compartilhou a nossa campanha. Nós mandamos para a Cruz Vermelha 3 caminhões de mantimentos, roupas, e para a ONG Patinhas Online, que ia transportar para o Sul, nós mandamos uma Fiorino cheia de ração, casinha, comidinha de cachorro. Para a Cruz Vermelha 3 caminhões eu consegui arrecadar de água, alimento. Eu não sei quem doou daqui, mas eu sei que eu recebi muita coisa de vocês e muito, muito obrigada. Todas as campanhas que eu lanço aqui para vocês, vocês abraçam junto com a minha ONG, que é a Árvore da Esperança. Obrigada, viu? Gente, é graças a ela que nós temos a presença deles dois. Eu fiz a abertura, mas é graças ao trabalho da nossa irmã Márcia que a gente conseguiu que eles pudessem aqui trazer um pouco uma palavra amiga e um esclarecimento. Que os bons espíritos possam inspirar vocês dois. Muito obrigado pela presença. E obrigado a vocês pelos seus ouvidos nessa introdução. Muito obrigado. Pode ir, que eu vou desistir. Boa tarde a todos. Queria agradecer por essa oportunidade de estar aqui na tarde de hoje, podendo refletir um pouquinho sobre o Evangelho de Jesus, sobre seus ensinamentos, pedindo também que a espiritualidade possa nos auxiliar para que a gente tenha uma palavra esclarecedora, consoladora, que é o objetivo principal do Espiritismo, então que a gente possa ter um bom trabalho na tarde de hoje. Boa tarde a todos. Eu me chamo Fabiano Catrine. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, fiquem à vontade, podem perguntar, curiosidade ou complementar alguma coisa ou alguma história, fiquem à vontade, tá? Estamos aí à disposição. Nós estamos começando essa dinâmica de fazer os estudos em casal, né? Então vamos testar aqui essa conversa, um bate-papo, espero que seja agradável para todos. E a Márcia, quando nos fez o convite, pediu que a gente falasse exatamente sobre a passagem que estava ali no slide, né? Bem-aventurados os misericordiosos, porque receberão misericórdia. E dentro desse tema, eu queria começar colocando a importância, o nosso papel dentro de toda essa construção. Nós, fazendo a leitura de um dos livros de Emmanuel, que era o mentor espiritual de Chico Xavier, ele vem trazer para a gente que a tecnologia hoje permite que a gente tenha uma noção do universo de mais ou menos 13 bilhões de anos. É o que a gente consegue enxergar. Viajando na velocidade da luz. Então nós temos essa dimensão que para a gente é infinita. O que é 13 bilhões de anos viajando? E ele vai falar que dentro desse universo a gente tem diversas constelações. E dentro de cada constelação nós temos diversos sóis como o nosso Sol, que nós gravitamos ao
redor dele. E cada Sol tem os seus planetas que gravitam em torno dele. E cada planeta, na maioria das vezes, quando atinge um certo estágio, abriga uma humanidade que é formada por diversos povos, de diversas raças diferentes. E cada povo desse é formado por individualidades. E dentro desse mecanismo gigantesco, ele traz para a gente que a atitude no mal, a atitude equivocada, a atitude ignorante de uma pessoa é capaz de impactar o universo inteiro. Uma pessoa que age de forma impensada, por desconhecimento, por despreparo, é capaz de impactar o universo inteiro. Quer continuar? Então vamos lá, olha só. Nós estamos falando de um Sol igual ao nosso, que tem mais ou menos 8 planetas que nós conhecemos, que nós rebaixamos Plutão. Estrelas igual ao Sol, só na nossa galáxia tem 200 bilhões de estrelas. A contagem está aumentando com o novo telescópio, o James Webb, que está aumentando, expandindo, a gente está descobrindo novas estrelas que antes não sabíamos. Galáxias iguais à nossa, que é chamada de Via Láctea, tem mais de 300 bilhões de galáxias. Isso só no universo que a luz conseguiu chegar pelo tempo da grande explosão, que não é o caso que a gente vai entrar nesses detalhes agora. Mas o que acontece? Esse universo tão grande, Emmanuel, que é o guia espiritual do Chico Xavier, chega a nos afirmar que a nossa atitude pode contagiar e contaminar o próximo. Vamos pensar um pouquinho no nosso corpo físico. Nós temos no nosso corpo físico 40 bilhões de células, cada um com a sua atividade. Os neurônios, os ossos, a gente tem as hemácias, cada um fazendo um papel, aprendendo com o espírito que toma conta desse corpo, que é o meu. Então eu que estou aqui falando agora, tomo conta desse corpo. E esse corpo está expandindo as suas atividades pelo corpo inteiro. Então cada célula que está tentando aprender comigo como pensar, como agir. Então se eu sou egoísta, a minha célula tende a ser egoísta. Se eu sou altruísta, a minha célula aprende a ser altruísta. E aí nós percebemos que certas doenças que nós possamos vir até passar, elas existem porque a nossa mente está ajudando elas a existir. Já lá antigamente, na época da Grécia Antiga, já tinha a frase: mente sã, corpo são. Então, vamos tentar imaginar 40 trilhões de células que nós temos no nosso corpo. Ótimo. Mas vocês sabiam que nós temos no nosso corpo 3 vezes esse número de células só de bactéria? E nós temos 40 trilhões de células, nós temos 10 vezes mais esse número de vírus. Agora, todos os vírus que nós temos no nosso corpo são ruins? Não. Muitos vírus são essenciais para manter o controle sobre bactérias e para manter o controle sobre uma série de coisas que a ciência está descobrindo a cada dia. Mas, da mesma forma que a nossa mente, com o nosso otimismo, com a nossa vivência no bem, é capaz de contaminar com o bem outras coisas, é capaz de contaminar o nosso próprio corpo. O ouvido mais próximo da minha boca são os meus 2 ouvidos. Então, o primeiro local e a primeira pessoa a sentir o impacto do que eu falo sou eu. Se é uma coisa boa, meu corpo responderá bem. Vocês já repararam, e nós temos muitas células nervosas no intestino, já repararam que as emoções, em primeiro lugar, a representar e falar o que nós estamos sentindo no intestino, dá um frio na barriga, né? Dá licença que eu tenho que ir no banheiro, né? Porque atrapalhou. Então, o bom pensamento
reflete uma boa saúde aonde? No intestino. E o intestino tem mais de 2/3 de todo o sistema imunológico do nosso corpo. Então, tudo que a gente fala, inclusive o intestino é considerado como o segundo cérebro. O que nós falamos e pensamos, nosso intestino sente e nosso corpo responde à altura. Pensamentos ruins contaminam situações do nosso corpo que possibilitam certos vírus e certas bactérias que estavam sob controle vivendo tranquilamente no nosso corpo a se descontrolarem e surge às vezes a doença. Então, o que nós percebemos? Uma coisa importante: mente sã e corpo são. Com isso, nós pensamos o que meu pensamento interfere no meu corpo e o que o meu pensamento interfere na sociedade. Então nós temos que, durante esse estudo, por que nós começamos a falar sobre isso se o estudo é sobre misericórdia? Porque misericórdia tem que ser a base de toda justiça. Se nós queremos estabelecer um prédio de justiça, a base tem que ser a misericórdia. Pode falar. Como é que é? Que é ter a mente sã. Ter a mente sã. Olha só. Otimismo. Vou brincar. Você está andando na rua, um passarinho fez um cocô no seu ombro. O que você diz? Fui premiada. Quer um bom exemplo? Ainda bem que vaca não voa. Mente sã da gente observar tudo e tentar ver um lado positivo. O que Deus quer que eu aprenda com isso? O que Deus quer que eu aprenda com essa situação? Porque Deus permitiu que eu passasse por essa doença. O que eu tenho para aprender com ela? O que eu posso crescer? Então, mente sã é olhar tudo pelo lado positivo. Nunca achar que alguém está fazendo alguma coisa por maldade. Nunca alguém está fazendo alguma coisa porque é mal. Pode ser porque está agindo de acordo com o medo ou com a ignorância. Se a gente tem essa visão, a gente tem uma mente sã. Qual é o seu nome? Mariana, obrigado pela observação. Catarina. Então, Mariana, a mente sã que a gente vai buscar, até mostrar hoje um pouquinho como a gente faz para alcançar, ela é fundamental. Às vezes, a gente, nessa correria que a gente vive no dia a dia, a gente não percebe como que as nossas atitudes causam impacto em volta da gente. Eu comecei falando sobre o tamanho do universo, aí a gente vai olhar o nosso planeta, a gente acha que ele é insignificante, porque tem tanta coisa em volta que parece que ele é insignificante. E a gente também, que mora aqui, quando a gente compara a nossa individualidade com a de 8 bilhões de pessoas que moram aqui no planeta Terra agora, parece que a gente que é um só, parece que a gente é insignificante, que a gente não é capaz de fazer diferença, que a sua atitude boa não é capaz de contaminar outras pessoas a agir bem como você age. É isso que a gente tem que buscar modificar, é ter essa consciência de que assim como uma célula doente do nosso corpo é capaz de adoecer o corpo todo, uma célula saudável pode combater essa doença e uma pessoa que está desequilibrada pode desequilibrar o seu entorno todo, uma cidade, um país, um planeta. Uma pessoa equilibrada pode fazer o contrário. É isso que a gente tem que ter em mente, essa capacidade que a gente tem de mudar as coisas à nossa volta, de causar impacto. A gente vê atualmente, quando a gente vê notícias nos jornais, são notícias sempre muito difíceis. A gente está vivendo uma época de muita violência. A gente abre o telefone e vai pegar as notícias, são notícias de assassinatos, de assaltos, de sequestros, de guerras.
são só notícias que nos causam perturbação. E às vezes a gente tem a tendência de olhar para aquela pessoa que é responsável por aquilo e criticá-la, dizer, nossa, essa pessoa, ela é má, ela não podia estar fazendo isso. Quando às vezes a gente não chega ao ponto de desejar a morte daquela pessoa. Nossa, está causando mal para tanta gente. Por que Deus não tira essa pessoa? Ia trazer tanta paz ali para aqueles que estão à volta. Então a gente acaba vendo essa dificuldade do planeta, vendo esse momento turbulento e às vezes nós nos pegamos criticando, julgando, sendo muito rigorosos com as pessoas. E eu não sei quanto a vocês, mas eu acredito que quando a gente julga com muita força, com muita rigidez, com muita veemência a outra pessoa, isso acaba nos tirando a paz. Ao invés de nós acharmos que a gente está cumprindo aquele dever de pessoa correta, justa, indo pelo lado da justiça, às vezes a gente acha assim que agindo com misericórdia para o outro, sendo misericordioso, entendendo que o outro às vezes age daquela forma por desconhecer uma forma melhor de agir, ou ele age daquela forma porque não lhe sobrou nenhuma outra opção, porque ele está tentando fazer o melhor que pode. A gente acha que quando a gente tem esse pensamento para com as outras pessoas, de ser misericordioso, de tentar encontrar um motivo pelo qual aquela pessoa age daquele jeito, a gente acha que a gente vai isentar a outra pessoa da responsabilidade. Se ele me faz mal e eu tenho uma atitude de misericórdia, tento entender, não está agindo assim, me magoando, me machucando, porque a vida foi cruel com ele, porque ele ainda não sabe amar de outra forma. Eu não estou isentando ele da responsabilidade dos maus atos. Ou eu não estou isentando o assassino, o criminoso, o ladrão, quando eu olho para ele com um olhar de misericórdia. Eu não estou sendo conivente, eu não estou apoiando o erro. Eu simplesmente estou olhando para aquela pessoa que ainda não encontrou o caminho e pedindo ao Pai misericórdia. Porque se eu estivesse no lugar dela, eu poderia estar agindo da mesma forma. Nós pegamos, às vezes, os nossos políticos, os nossos governantes, nós pegamos essas pessoas que estão nas manchetes dos crimes. Será que nós paramos para pensar que se nós estivéssemos no lugar deles, nós também poderíamos estar cometendo erros? Que a gente gostaria de ter uma oportunidade, talvez, de ser esclarecido e de fazer diferente? E é esse fazer diferente que Jesus veio ensinar, através do jugo suave. É isso que ele veio mostrar para a gente, que nós não estaremos acobertando o erro, nós não estaremos isentando as pessoas das responsabilidades delas, quando nós agimos com o jugo suave na vida delas. E o jugo suave, já que a Catarina comentou, o que vem a ser? É a forma como eu me porto. Em Mateus, capítulo 11, Jesus disse a seguinte frase: vinde a mim todos que andai cansados e fatigados, e eu vos aliviarei. Pegai meu jugo, que é suave, e meu fardo, que é leve. Jugo é aquela peça que prende os bois no carro de boi. Mas jugo também era o tipo de ensinamento que um rabi ensinava na época de Jesus. Então o ensinamento de Jesus era suave, como aquela peça que prende o boi. Se a gente fosse o boi, também seria suave conosco. Mas vamos tentar entender o que é o jugo suave. Chico Xavier, no livro chamado A Sombra do Abacateiro, lá pela página 82, ele chega a comentar que muitos de nós sofremos porque somos jugo forte. E o que é o jugo forte? Você vê o erro das outras pessoas, aponta o erro das outras pessoas e questiona aquele erro, aquela pessoa
e a atitude dela. Nós temos, nesse comentário do livro A Sombra do Abacateiro, um comentário do nosso querido Chico Xavier falando o que é o jugo forte. E ele diz que toda vez que nós escolhemos como caminhada de evolução o jugo forte, nós evoluímos, mas sofremos. A evolução é em custa de dor. Tudo para a gente é mais difícil. E quando nós escolhemos o jugo de Jesus, que é o jugo suave, nós evoluímos com menos dor. Então nós vamos contar aqui agora, em poucos minutos, algo que realmente vai abrir para nós a visão de que por que temos que ser misericordiosos em tudo, principalmente no julgamento das outras pessoas. Para começarmos a nossa conversa, vamos lá na conversa de Pedro com Jesus, quando Pedro pergunta: Senhor, quantas vezes devo perdoar? 1? 7? E qual foi a resposta de Jesus? 70 vezes 7. 70 vezes 7. Em verdade vos digo, não perdoar 1 ou 7 vezes, mas 70 vezes 7. E para quem é bom de matemática, 70 vezes 7 não é 490. Não, tudo bem, é 490, mas não quer dizer 490 vezes. Mas era uma expressão, igual o mineiro tem a expressão. Segue toda a vida. Vai reto toda a vida. Vai reto toda a vida. A gente sabe, quando a gente ouve essa expressão, que você não vai seguir até morrer, né? Só se for para você seguir Jesus. Mas se vocês forem para Minas, o segue toda a vida é assim, segue um bom tempo, né? Uma hora você chega lá. Quando Jesus falou a expressão 70 vezes 7, significava infinitamente. Esquecer, não só esquecer, lembrar de sempre estar com o coração leve no perdão. E aí ele conta uma parábola muito bonita, que ele diz que o reino dos céus é semelhante a uma pessoa um rei, que procura aqueles que estão devendo. E traz um que lhe deve 10 mil talentos. Gente, 10 mil talentos é uma coisinha da merrequinha, né? Eu procurei saber quanto que vale 10 mil talentos. Um talento são 6 mil dias de trabalho. 6 mil dias de trabalho, gente, é uma coisa para mais de quase próximo de 20 anos, aí uns 15 a 20 anos de trabalho. E aí, um talento era uma moeda de ouro, também tinha um talento de prata, valia menos. E esse talento representa, né, se a gente for colocar com o preço do salário mínimo aí, hoje, essa dívida de 10 mil talentos representaria uma dívida de 3 bilhões de reais, aproximadamente. É uma dívida razoável, né? Quando a gente traz para a nossa realidade, fala assim, gente, era impagável. Então, paga o que me deve. Não tem como pagar. Então, nós vamos separar você da sua família, nós vamos colocar todas as questões que a penologia da época permitia. Você vai se tornar um escravo. Senhor, me perdoa. Está perdoado. Esse Senhor é bom, porque pediu perdão, está perdoado. Mas ele atravessa a porta. O que significa atravessar a porta? Nasceu de novo? Nasceu pela primeira vez? Veio para cá? Ou esqueceu o que aconteceu? Passou por uma porta, deixou para trás o esquecido. E aí ele encontra um que estava devendo a ele 100 denários, são 100 dias de trabalho, equivalente a uns 5 mil reais. Paga o que me deves. Eu não tenho condição. Então mandou ele ser preso e tudo mais para pagar. Nós não sabemos se nós já erramos no passado alguma coisa que foi muito mal vista aos olhos de Deus. Para quem acredita em reencarnação, algo que eu possa ter feito em vidas passadas. Para quem não acredita em reencarnações, atitudes minhas, a minha mente, que fez com que eu estivesse fora de sintonia com o Criador. E aí o que acontece? Eu vou e vejo alguém errando. Meu erro foi de 10 mil talentos, eu vejo e fui perdoado. E eu vejo alguém que deve 100 denários. E aí eu não perdoo. Então nós temos, para entender o jugo suave, entender que para ele funcionar, nós temos que ter o perdão. Isso é importante. Temos que ter o perdão. E aí, nós vamos na seguinte visão. Quem é o exemplo da Bíblia para nós de jugo forte? Uma pessoa espetacular. João Batista. Ele era jugo forte.
Por que ele era jogo forte? Porque ele apontava os erros das outras pessoas. Ai de ti, Herodes, que mandou seu irmão para a frente da batalha para morrer lá, para se casar com a esposa dele. Apontava os erros das outras pessoas. Mas nessa passagem do capítulo 10, bom, gente, eu posso não acreditar em reencarnação, mas uma reencarnação aconteceu. Elias, a reencarnação, reencarnou como João Batista. Não sou eu que estou falando, são 3 passagens da Bíblia que está falando. Nós temos a passagem do nascimento dele, quando ele é anunciado pelo anjo Gabriel para o Zacarias, que é seu pai, dizendo: esse era o Elias que havia de vir. Então, seu filho, você vai ter um filho, legal, e esse era o Elias que havia de vir? Você fala, e para o judeu existe reencarnação em alguns casos. Segunda, nós temos passagem, Mateus capítulo 11, aonde Jesus fala o seguinte: o que vocês vão ver lá no deserto? Logo depois que vem discípulos de João Batista perguntar para ele se aquele era o caminho, tipo assim, se ele era o Messias ou se deveria esperar outro. Ele falou assim: volte e avise João que olha, os cegos vêm, os coxos andam, né? Os surdos ouvem, e aos pobres é pregado o evangelho. Foi a primeira religião que veio para os desvalidos do mundo. E aí você vê o seguinte, é interessante porque na crença judaica, se você tivesse sofrendo, quer dizer, quando chegasse o Messias, acabaria o sofrimento. E assim que ele conhecia, que ele teve ali de contato com Jesus, que era primo dele, assim que ele teve contato com Jesus, para Jesus começar o seu trabalho, ele foi preso, ele começou a sofrer. E aí o que acontece? Os discípulos voltam para poder avisar para João, e ele fala assim: o que vocês vão ver lá no deserto? A cana balançando ao vento? Não. Vocês vão ver os homens bem vestidos? Não, esses estão nos castelos. Vocês vão ver a voz que prega o deserto, que era a forma como Elias também era conhecido. E ainda fala mais, porque esse era o Elias que havia de vir, quem tiver ouvidos que ouça. Então, você pode não acreditar em reencarnação, mas essa reencarnação existe. João Batista é a reencarnação de Elias. E como Elias, ele teve um embate, e ele mandou, quando ele ganhou um embate dos seguidores de Baal, ele mandou cortar a cabeça de mais de 400 sacerdotes de Baal, que era o Deus, entre aspas, quer dizer, um Deus de letra minúscula, que era uma crença do povo, que era responsável pela chuva. Aí nós percebemos o seguinte: tá, nós temos então a figura de Elias, um homem correto e tudo mais, e que por contingência daquela época, ele acabou mandando cortar a cabeça daqueles que poderiam desviar o povo que estava para poder receber o Messias dentro em breve. Dentro em breve não, demoraria um pouco. Aí nós observamos que quando João Batista, ele ainda era extremamente correto, nascido de mulher, ele era maior, mas ele acabava apontando o erro das outras pessoas. Mas lá no passado ele devia alguns talentos, eu não sei precisar quantos. Então, qual foi o gênero de morte de João Batista? Perdeu a cabeça numa bandeja de prata. O que ele tinha pedido para fazer contra os sacerdotes de Baal? Cortaram a cabeça de todos eles. Está percebendo a correlação? Lei da ação e reação? Fez, resgata. Mas Deus é misericordioso, porque foram mais de 400 cabeças cortadas por mando de Elias, e ele perdeu uma. Graças a Deus. Deus é misericordioso. E aí a gente fala, Elias e João Batista evoluíram? Claro que evoluíram, mas com dor. E nós temos na Bíblia um exemplo de jugo suave? Temos. Quem? João, o quarto evangelista. João, o quarto evangelista. João era novinho quando conheceu Jesus, seguia Jesus. E ele tinha um coração doce, de não julgar. Por isso, ele era conhecido também como discípulo amado. E aí ele pergunta para Jesus: Senhor, sou eu que vou trair? Porque quem é jugo suave sabe que pode errar. Então ele não é complacente com o erro, mas ele entende as pessoas. Ele não condena o pecador, ele tenta corrigir o pecado. Então, o que acontece? Nós percebemos uma mudança de deuses, que é o mesmo Deus, um só. O Deus do Antigo Testamento, do Novo Testamento, e o Deus descrito pelos Espíritos na doutrina espírita. Aqui a gente vai comentar isso. Mas só para a gente finalizar, então, para a gente entender o jogo suave,
que é o passo para a gente ser misericordioso, é toda vez que a gente vê alguém errando, a gente pede para ele misericórdia. Senhor, tenha misericórdia desse que está errando, porque ele não sabe o peso e o custo desse. Quando um governante decreta uma guerra, em vez de odiarmos esse governante, desequilibrando o nosso corpo físico, desequilibrando a nossa organização de saúde, Senhor, tenha pena desse governante. Mesmo você acreditando que ele seja certo ou errado, tenha pena, porque ele começou para ele uma dor muito grande de reparação com a morte de tantos inocentes. A maior dificuldade que nós encontramos nessa terra é porque nós queremos mudar a outra pessoa na forma de ser. Se você quer mudar alguém na forma de ser, mude a si mesmo e seja o exemplo vivo de como ser diferente. Porque quando eu sou o exemplo vivo de ser diferente, eu mudo as outras pessoas pelo meu comportamento e não pela minha imposição, às vezes vazia, de um coração ressequido que quer fazer com que a outra pessoa mude na força. Agora, para a gente fazer isso é preciso coragem, porque a gente vê toda uma sociedade, eu não sei se vocês já assistiram a série The Chosen, Os Escolhidos. A gente vê todos aqueles peixinhos nadando para um lado e de repente um resolve nadar no sentido contrário. É mais ou menos isso quando a gente decide agir com jugo suave na nossa vida, como se a gente estivesse nadando no sentido contrário, porque a gente hoje está sentindo essa necessidade, às vezes, de correr atrás dos nossos direitos. Se algo te acontece, você fala, esse aqui é meu direito, eu vou processar, eu vou buscar, ou eu vou divulgar isso. Todo mundo vai saber que eu fui injustiçado, todo mundo vai saber que erraram comigo. Então a gente às vezes tem essa tendência que o mundo está tendo de ir nesse sentido, de buscar a justiça humana acima de tudo. Às vezes é uma coisa que você pode relevar, às vezes é uma coisa que você pode deixar para lá. Existe uma frase do Emmanuel que ele fala assim, no direito, abra mão. E às vezes realmente é alguma coisa que você pode abrir mão, mas você, pelo seu jugo forte, você decide correr atrás daquele seu direito, e aquilo ali, ao invés de te trazer a satisfação de ter tido o seu direito reconhecido, a justiça feita, aquilo vai te trazer angústia, aquilo vai te trazer depressão, ansiedade, uma série de transtornos que vão virar doença no seu corpo físico, porque esse tipo de sentimento adoece as nossas células. Em contrapartida, se você tivesse deixado isso para que a justiça divina corrigisse, porque Ele corrige tudo. Se hoje você teve um prejuízo e você decide não correr atrás, esbarraram no meu carro, eu sei quem foi, eu vi, mas eu vou deixar. Deus amanhã pode estar te dando, de alguma outra forma, meios de reparar aquilo que aconteceu. Só que nós temos essa necessidade porque às vezes a gente acha que estamos sendo julgados como ingênuos, como criaturas bobas, porque nós estamos relevando tudo que acontece à nossa volta, sendo que na verdade nós estaríamos preservando o nosso organismo dessa chuva de sentimentos que fazem mal, que adoecem. Tem um texto que eu queria ler, é só um trechinho dele. Ele está num livro chamado Estante da Vida. Ele é do Humberto de Campos, foi psicografado pelo Chico Xavier. Esse texto chama Por que, Senhor? Ele fala de uma conversa que Nicodemos estava tendo com Jesus, meio que um sonho, no plano espiritual, alguma coisa assim. Então ele vai fazer uns questionamentos para Jesus a respeito de algumas posições que Jesus tomou. Por exemplo, em relação a Pedro. Pedro tinha negado Jesus 3 vezes e ainda assim, quando Jesus reaparece após a ressurreição, ele dá a Pedro aquele pedido para que ele apacentasse as ovelhas, ele dá a Pedro a responsabilidade de conduzir
aquela comunidade que estava se formando. Então, Nicodemos vai fazendo essas perguntas: por quê? Se Pedro o havia negado, o havia traído, por que ele continuava tendo todo aquele amor com seus apóstolos, se ele havia sido abandonado? Então é uma série de porquês, e é exatamente porquê o nome do texto. E uma das perguntas que ele faz para Jesus é essa: Mestre, e os ladrões do último dia? Por que te deixaste imolar entre dois malfeitores? E por que asseguraste a um deles o ingresso no paraíso junto de ti? São perguntas que às vezes a gente começa a fazer internamente, quando a gente começa a estudar. Por que ele seria admitido ao lado de Jesus se ele era um malfeitor? E aí Jesus vai responder com uma pergunta, é claro, porque o bom professor, ele não te dá o ensinamento pronto, ele te leva a raciocinar em cima dele. Então Jesus pergunta assim para Nicodemos: como pode julgar apressadamente a tragédia de criaturas cuja história não conheces desde o princípio? Não há coberto os que praticam o mal. No entanto, é preciso saber até que ponto terá alguém resistido à tentação e ao infortúnio, para que se lhe meça o tamanho da falta. Primeiro você precisa conhecer o esforço que ele fez. E Jesus continua assim: há famintos que se transformam em vítimas do próprio desequilíbrio, e há empreiteiros da fome que responderão pela crueldade com que sonegam o pão. Com referência ao amigo a quem prometira a entrada imediata na vida superior, é verdade que assim o fiz, mas não disse para quê. Ele realmente foi conduzido ao mundo maior para ser reeducado e atendido em suas necessidades de erguimento e transformação. Então não foi pelo fato dele ter sido perdoado ou dele ter sido ali convidado por Jesus a fazer parte do seu reino, que ele estava isento de reparar o mal que ele havia causado e de se melhorar. Ele deveria se reeducar. Mas aí Nicodemos continua perguntando: Senhor, e a responsabilidade com que nos cabe tratar da justiça? Por que pediste perdão ao Todo-Poderoso para os próprios carrascos, quando te penduraram na cruz do martírio, inocentando aqueles que te espancavam? Não anulei a responsabilidade em tempo algum. Roguei, algemado à cruz: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Com isso, não asseverei que os nossos adversários gratuitos estivessem fazendo o que deviam fazer. Eu esclareci tão só que eles não sabiam o que estavam fazendo, e por isso mesmo se revelavam dignos da maior compaixão. E se a gente colocar em todos os momentos da nossa vida essa resposta de Jesus, eles não sabiam o que estavam fazendo, nós vamos nos sentir muito mais leves. Porque as ofensas dos outros, as críticas dos outros, as maldades dos outros, elas serão abrandadas no nosso coração. E isso vai nos trazendo a paz. Aquela paz que só os apóstolos de Jesus conheciam. Aquela paz que Saulo de Tarso, antes de se tornar o apóstolo Paulo, olhava nos discípulos de Jesus, invejava, mas apesar de conhecer muito sobre a lei de Moisés, não conseguia obter. Porque ainda lhe faltava essa parte de ser jugo suave, de aprender a desculpar, a encontrar uma desculpa para a atitude do outro. Tirar. Isso é encontrar desculpa. E é interessante que quando a gente pega a palavra misericórdia, a gente vai olhar o significado dela, né, a semântica da palavra misericórdia, ela vem do latim, são duas palavras: miséria e coração. Como é que é mesmo? É a gente como fala? Enxergar O coração complacente olhando as misérias humanas.
ter o coração complacente diante das misérias humanas. Isso é misericórdia. Colocar o coração, o sentimento. E às vezes a gente fica muito na razão, né? Eu tenho direito, mas você não coloca o sentimento. Eu não tenho necessidade, apesar de ter o direito, eu não tenho essa necessidade de buscar esse direito. Deixa que Deus coloque a justiça dele no meu caminho e no caminho do outro. Antigamente, a gente sentia uma influência negativa que a gente chama de obsessão. Hoje essa influência negativa ela se materializou em algumas redes sociais, onde ali a gente observa ódios sendo propagados como se fosse necessidade de todas as pessoas tomarem as dores ou a rédea do mundo. Gente, se queremos mudar a rédea do mundo, não é propagando discurso de ódio, espalhando mentiras, espalhando informações desnecessárias. Nós sabemos que o mundo mais ou menos se dividiu em dois grupos. Nós temos o grupo das pessoas que acreditam na liberdade e as pessoas que acreditam na igualdade. Mas por que a gente acha que para eu estar acreditando na liberdade, eu tenho que achar que quem está acreditando na igualdade está errado? E por que eu acho que quem está acreditando na igualdade tem que acreditar que quem está na liberdade está errado? Não. O lema francês com a queda da Torre de Bastilha era fraternité, liberté e égalité. Na verdade, a gente percebe que para dar certo, nós podemos ser mais, como fala, de uma visão mais de liberdade de mercado, que seja. Mas não podemos esquecer da fraternidade, que o outro é irmão. Eu posso achar que o caminho é a igualdade, que todo mundo tem que ter o mesmo ponto de partida. E aí, eu não preciso achar que o outro que pensa diferente de mim é meu inimigo. Eu vou ter a fraternidade. Então, de modo geral, nós não temos que olhar para a direita e para a esquerda. Nós temos que olhar para o alto. Porque é Deus que guia as nossas vidas. Vamos aprender a ser irmãos, porque hoje nós estamos adoecendo com esse extremismo que é problemático. Extremismo de um lado, extremismo do outro, vão trazer doenças para nós. A Catarina bem comentou. A gente às vezes quer uma demanda, quer entrar na justiça para brigar por alguma coisa, que o valor que a gente possa, entre aspas, receber é muito menos do que eu vou gastar em medicamento. Entra em breve. Perdão. No direito, abra mão. Eu não tenho que mudar ninguém. Se eu estou achando que alguém está errado, não tem que criticar, tem que orar por ele. E dar o nosso exemplo vivo de que nós podemos fazer diferente. Só assim a gente acaba com o discurso do ódio. Só assim a gente mata no nascedor aquela doença que está problemática. Não sei se você sabe, a internet tem um algoritmo. E eles percebem o que você consulta. E o que consulta é o que ele te mais dá. Então, normalmente, nós estamos vivendo numa bolha. O mundo que você está vendo é o mundo que você quer ver. Se você começar a consultar coisa diferente, para de aparecer essa bolha. Então, cada dia mais você aparece em coisas para te deixar mais ativo na internet. Então, o que acontece? Começa a aparecer algumas coisas que é contrário ao que você pensa para você ficar mais ativo e começar aquele processo de agressão. E ser agredido, agressão, agredido. E aí, o que acontece? Quem está por trás disso ganha mais com propaganda, com venda de dados, com uma série de coisas. Não vamos entrar nessa. Está fazendo mal? Deixa de lado. Porque a gente acessa essas questões e fica invejando a grama verde do outro e não consegue perceber a grama que nós temos. A gente vê alguém que postou uma viagem que fez para a Europa, outro que fez a viagem para a praia e falou assim, gente, não estou conseguindo chegar em Guarulhos ali, não é para pegar avião, não é para visitar meu parente que está ali. Então a gente começa a ficar triste porque o outro tem uma vida que a gente não tem. Nós temos a melhor vida que precisamos para evoluir e crescer. Eu falei, só um parênteses, que haviam 3 situações na Bíblia sobre João ser a reencarnação de Elias, profeta Elias. A terceira é quando Jesus está no alto da boa e materializa ali para ele Moisés e Elias. E na hora que desce, os discípulos perguntam, por que era necessário vir Elias antes do Senhor? E Jesus falou assim, ele veio e vocês não deram atenção, ao contrário, desprezaram. E os discípulos entenderam que se tratava de João Batista.
E por que nós estamos comentando isso tudo? Porque a vida existe após a morte. Jesus mostrou lá, diante de Moisés e diante de profeta Elias, Jesus mostrou que a vida existe após a morte. E por que nós fazemos dessa nossa vida um verdadeiro tormento? Porque nós não aceitamos o outro ser diferente da gente. Eu não preciso mudar ninguém na forma de pensar, mas eu preciso viver a minha vida, e na minha vida eu encontrar uma forma diferente de viver e assim convencer as outras pessoas. Né? A pessoa chega e fala assim: Fabiana, qual a sua religião? Ah, eu sou espírita. É bom saber que eu vou ficar longe de ser espírita, porque depois que você virou espírita, você virou uma pessoa difícil, fica querendo corrigir o erro de todo mundo. Ai meu Deus, estraguei alguém. Se ele for sincero assim, ainda tá bom, já deu uma dica pra gente, né? O problema é que a pessoa, na maioria das vezes, se afasta e você fica sem entender o que você tá fazendo de errado, né? Agora alguém te vê trabalhando no bem, ajudando o próximo, sendo paciente, não levando a discussão para frente, orando, perdoando. Qual é a sua religião? Eu sigo Cristo. Eu também quero seguir o Cristo como você. Seja católico, seja evangélico, seja protestante, seja espírita, seja hindu, seja budista. Mas se eu estou fazendo bem, eu estou seguindo os conselhos do Cristo. E nós vamos observar que nós podemos ter uma visão do Cristo, de Deus, como uma visão do Antigo Testamento. A visão do Deus Justiça. Aquele Deus que fez, errou, paga na mesma moeda. Fez, errou, paga na mesma moeda. Mais ou menos aquela questão, né? Vocês mataram os filhos dos hebreus jogando no Nilo, que Moisés foi um que não morreu. Naquela época, lá quando Moisés nasceu, jogaram as crianças, mataram as crianças e jogaram no Nilo. Moisés não morreu ali, né? Foi, na verdade, levado, inclusive, por uma arca, fazendo uma relação, uma arcazinha, e onde foi criado como da família do faraó. Depois ele solta o povo hebreu, mas antes disso morrem todos os primogênitos. Olha por olho, dente por dente. Você matou os meus, agora eu mato os seus. Se a gente olhar a Bíblia, o Antigo Testamento, muito superficial, nós vamos ver um Deus justiça. Se a gente for para o Novo Testamento, nós observamos que Jesus muda o Deus justiça para o Deus amor. O Deus bom, soberanamente bom. Pai, né? Pai. Pai é sempre o melhor, ele quer sempre o melhor para o filho, né? Trouxe uma visão de Deus como Pai. E aí a gente olha e fala o seguinte: e o que nós observamos que o Espiritismo nos chama? A ver o Deus soberanamente justo e bom. Justo e bom é uma palavra, não dá para separar. Não dá para falar que Deus é só justiça, senão a gente vai ver algumas coisas no Antigo Testamento e achar que Deus era só justiça. E não dá para ser só bom, porque fica parecendo então que não corrige o erro. Mas quando nós entendemos que a ação e reação existe, quando nós entendemos que tudo está sobre a orientação de Deus e dos seus espíritos superiores, nós entendemos que Deus é soberanamente justo e bom. É a união do Antigo Testamento e o Novo Testamento. Sei que não é fácil interpretar o Antigo Testamento, mas com um pouco de paciência e pedindo a Deus orientação, nós começamos a entender certas atitudes sem estar vendo ali crueldade, sem estar vendo ali maldade ou castigo, mas circunstâncias que foram importantes acontecer para outras situações acontecer. Vou dar um exemplo. 1500 anos à frente, 1480 anos à frente, 1463, Constantinopla, que era o último reduto do Império Romano, caiu sobre Maomé II, que era um sultão muçulmano. Aí você fala assim: que tristeza para o cristianismo. Perdeu um ponto lá na Turquia, que hoje é Istambul. Aí você olha e fala o seguinte: o que aconteceu com aqueles religiosos ali de Constantinopla, que tinham uma visão da
da Grécia Antiga, da questão romana, tinha toda uma escola filosófica. Opa, estou saindo daqui. Para onde que eles foram? Para a Itália. E lá eles foram responsáveis por surgimento do iluminismo. Tudo é de Deus. A gente que fica assim, nossa, que coisa, né? Não, às vezes aquilo foi necessário. Não estou dizendo que é uma coisa para mim decidir ou para mim tomar a decisão como juiz, mas isso é para Deus, porque nós não podemos estar na cabeça de Deus para saber o que vai trazer mais rápido a felicidade para o planeta Terra. Mas Deus sabe o que traz felicidade mais rápido para o planeta Terra. Então, se a gente olhar o Antigo Testamento, não julgar, para não errar pelo julgo forte, e olhar e falar o seguinte: isso foi estradas e necessidades de construção para termos a chegada do Cristo. Isso foi necessário para a construção, para a chegada do iluminismo, para a chegada do espiritismo, para a chegada da vida moderna, para a chegada do amor universal, para a chegada do Cristo no coração de cada um de nós. Aí sim, nós vamos começar a entender que estamos entendendo que Deus é soberanamente justo e bom. A justiça junto com a bondade, ali consolidada, cuja base é a misericórdia. Por quê? Podem ter certeza, a vida que nós levamos hoje, qualquer pessoa no planeta Terra, é muito mais confortável do que a vida de um imperador romano na época de Jesus. Só para começo de conversa eu vou dizer uma palavra: anestesia. Né? Só essa já mostra como teve muita misericórdia para a nossa vida. Né? Pensa arrancar um dente sem anestesia. A gente costuma fazer os estudos, né? Nós temos um NEP na nossa cidade, em Leopoldina, e a gente estava estudando sobre a passagem da cura do cego. E no meio do estudo, assim, a gente teve aquele insight, né? Porque quem conviveu na época de Jesus teve a oportunidade de ser curado por ele. Eram paralíticos, eram cegos, eram leprosos, né? Eram pessoas de todas as classes, de todos os lugares. Ele não media e não escolhia. E hoje a gente vê esse milagre acontecendo às vezes todos os dias nos hospitais. Você tem uma cirurgia, você volta a andar, você volta a ver. Você tem medicamentos para tratar a maior parte das doenças. Então o milagre hoje ele acontece todo dia. Por misericórdia. Só um parênteses. Uma vacina contra a Covid que foi feita em 1 ano por causa da tecnologia, que é de Deus. Se não tem cientistas, é porque Deus permitiu que isso viesse através da ideia de cientistas de conseguir desenvolver uma vacina em 1 ano. Isso é inédito. Gente, acabou as mortes. Inimizaram demais. Ainda sabemos que tem exatamente isso que a Catarina está falando. Desculpa, gente. Não, mas foi ótimo, né? Foi uma boa lembrança. Porque a gente tem que perceber o carinho, o cuidado com que a gente é tratado, com que as coisas estão acontecendo. Às vezes a gente olha e acha que está tudo caótico, que nós não vamos chegar a lugar nenhum, que está tudo errado, tudo bagunçado, mas não está. Nós estamos seguindo a marcha do aprendizado, são coisas que são necessárias às vezes para que a gente possa aprender, para que a gente possa evoluir, mas o cuidado ele está sempre presente. Nas vacinas, nos medicamentos, no avanço da tecnologia, na capacidade que a gente tem hoje de se comunicar através da internet, na capacidade que temos de nos locomover. Então, tudo está encaminhando de uma forma extremamente misericordiosa, para que a gente tenha todas as condições de evoluir. Então, que a gente possa parar de enxergar o lado negativo e enxergar esse cuidado com que a gente é envolto pela espiritualidade, por Deus, nosso Pai, que vai nos dando as ferramentas necessárias para que a gente possa cada dia ter condições melhores e esquecer um pouco essa parte ruim, esses pensamentos que não nos ajudam a progredir, a caminhar para frente e concentrar na bondade divina e procurar ser aqui aquela célula que vai trazer a cura para aquelas outras que estão à volta, que seja na nossa família, que seja no nosso trabalho, que seja no centro espírita, que seja na rua, na calçada,
nos lugares que a gente vá, que a gente possa estar equilibrado, para que o nosso equilíbrio possa se espalhar ao nosso redor. E eu acho que o nosso horário já Tá finalizado, mas assim, queria deixar aberto, se alguém tiver, né, alguma pergunta a fazer. Não que a gente vá saber responder tudo não, tá? Eu vendo as bem-aventuranças como uma coisa crescente, né? Ela começa lá bem-aventurados aflitos, depois ela vai. Você vai tendo um entendimento, uma consciência. Eu acho essa bem-aventurança mais difícil. Essa misericórdia, esse perdão, porque se você pensar que o seu irmão fez alguma coisa pra você que te deixou aborrecido, te prejudicou materialmente, seja pra... perdoa, dá uma sensação que a gente vai virar um saco de pancada, que todo mundo vai fazer tudo pra gente o tempo todo e você tem que perdoar, você tem que ser boa, tem que ser mansa, pacífica. Mas aquilo que você falou é extremamente importante. Você não sabe a história do outro naquele momento, o que ele está passando, o que ele conhece, o que ele desconhece, qual é o grau de evolução que ele está naquele momento, naquela caminhada. Você tem que olhar você como indivíduo, o que você quer para você, onde você quer chegar. E analisar a situação do momento. Incomplacente, para não causar briga, perdoar. Eu acho a bem-aventurança mais difícil que tem. E ela é interessante que ela é a única que tem uma consequência direta, né? Você dá e você recebe. Não são coisas diferentes. Bem-aventurados os misericordiosos, consequência, receberão misericórdia. Então dá essa sensação de que a gente precisa o tempo todo estar dando para receber, que parece uma troca, né? E na verdade não é. É desenvolver um sentimento que vai fazer muito mais bem para a gente do que para o outro, né? Não é o fato de você agir com misericórdia para o outro que às vezes vai levar para ele a paz, a tranquilidade, mas com certeza vai trazer para a gente, né? E pegando nesse gancho que você falou, eu poderia falar até o nome da empresa, mas eu não vou falar porque está gravando. E, um senhor de uma fazenda na região ali do Rio de Janeiro, um lugar que a gente fez quando fazia isso tudo lá, era dono de uma fazenda que começava num município e terminava no outro. Tinha 14 filhos. E os filhos, daquela coisa, meio a herança que o papai vai deixar, a herança que vai deixar. Um dos filhos viu aquilo, não querendo participar daquilo, foi para São Paulo. Não, ele veio para cá, né? Foi para São Paulo, quando falou outro lugar, ele veio para cá. E aí, o pai morreu. Quando o pai morreu, os irmãos meio que se engalfinharam na herança. E ele falou, olha, eu gostava do meu pai, me vê o que me cabe e eu vou aceitar. Já que fulano não gosta, não quer, não está preocupado, vamos fazer a nossa divisão. Plano, montanha, pedra, na verdade, era uma pedra, uma não pedra. era uma montanha. Nem uma montanha, era uma pedra. Uma pedra, gigante. Dá uma pedra para fulano. Bom, injustiça. Será? Ó, o que compra para você da herança é a pedra. Eu conheço, eu sei qual que é. É a pedra? É. Todo mundo conhece o Rio de Janeiro, aí na região ali perto dos lagos, em Macaé, aquela coisa. Você vê que tem aquelas rochas assim que é só pedra. Você fala assim, gente, né? Coletor solar, que é mais pretinho, esquenta tudo aqui em volta. Aí disse que um dia ele estava andando aqui no supermercado, olhou e falou assim, ó gente, tá vendendo água mineral nesse mercado agora? E eu que tenho água mineral nas minhas terras. Montou uma empresa, ela existe hoje. Pode até comentar, mas depois vocês Não vamos fazer merchan aqui. Não, porque... Não, mas não vem ao caso. Não vem ao caso. Nome, né? Aí acontece, ele montou essa empresa. Gente, ele ficou muito mais rico que todos os outros irmãos. Vendendo água. Vendendo água. Então, existe Deus para corrigir injustiças. Porque quando a gente confia e fala, Senhor, eu poderia levar essa briga, poderia levar essa demanda para frente aqui e virar uma coisa sem fim. Buscar os meus direitos. Procurar meus direitos, mas eu vou ferir tanto, eu vou me machucar tanto, vou ferir tantas outras pessoas, vou demonstrar que talvez aquela pessoa não tinha importância para mim e tem. Então, Senhor, se for alguma coisa que eu tenho que passar, eu vou aceitar. Mas se for possível corrigir essa injustiça, eu deixo nas tuas mãos. E não é que surgem oportunidades e situações em que aquelas injustiças são corrigidas e aquilo não faz falta,
às vezes até um reconhecimento e às vezes um dia até um pedido de desculpa ou de perdão. Mas tudo que eu construí para a saúde do meu corpo nesse período que eu não levei a briga à frente, reconstruiu e fez que eu tivesse uma qualidade de vida bem maior e melhor. Misericórdia não é algo, como a Catarina falou, que eu dou para receber apenas. Eu vou receber, se eu der. Mas eu dou porque é uma demonstração de carinho que eu tenho para com os outros. Porque todos nós estamos na miséria humana ainda, de imperfeitos que somos. E nós precisamos aplicar o coração para entender que nem sempre o outro erra porque quer, erra porque tem medo. Quando Pedro negou Jesus 3 vezes, ele negou Jesus 3 vezes porque ele não gostava de Jesus. Ele ficou com medo das consequências de falar a verdade. A gente às vezes faz isso. Alguém quer comentar mais alguma coisa? Mariana. Gente, obrigada então pela oportunidade de estar aqui. Foi uma sensação muito boa, né, a gente poder estar aqui conversando essa tarde. E Deus abençoe que possam existir mais oportunidades. E a gente deseja muita paz para todos, que Jesus possa envolver a cada um de nós que estamos aqui hoje, aquele olhar sereno, carinhoso, calmo, que a gente possa levar com a gente durante toda essa semana, toda essa sensação de bem-estar que a gente recolhe aqui. E para finalizar, eu gostaria também de agradecer essa oportunidade e dizer o seguinte: tente, primeiro, o processo do perdão. Ore para Deus pedindo força para perdoar. Senhor, me dê força para perdoar, sem a sua força eu não conseguirei relevar isso. E vocês vão ver surgir apelos e situações que nos suscitarão ao perdão. Comece a orar por aqueles que nos caluniam. E, se possível, comece a fazer o bem. Esse é o processo da cura pelo perdão. E na base disso, com certeza, tenha misericórdia. Que o Senhor possa abençoar todos nós e que possamos seguir com a visão de que com Cristo poderemos ser mais misericordiosos. Muito obrigada. Nós aqui agradecendo a vocês pela presença. Obrigado. Não esperei fazer isso. Gente, lembrando que tem outro trabalho de passe agora, né? Vai haver uma chamada pelos números, né? Por aqui, para que as pessoas não precisem ficar todas aqui Então podem aguardar tranquilamente no seu lugar. E conforme vai havendo a chamada, o pessoal vai indo para o passe. Muito obrigado. Semana que vem já é início do... A gente vai iniciar um novo mês, né? Já estamos no dia 1º, sábado que vem é dia 1º. E todo o primeiro sábado a gente vai estar sempre estudando uma das leis morais do Livro dos Espíritos. Então a gente divide em 10 sábados, começando em fevereiro, terminando em dezembro. Né? A gente faz a introdução, inclusive em janeiro, das leis morais. E a gente vai fazendo isso todos os primeiros sábados. Então já fica o convite. Semana que vem a gente vai estar trabalhando com uma das leis morais do Livro dos Espíritos, numa conversa não de perguntas e respostas, mas numa conversa referente à própria lei e o que essa lei implica dentro do Evangelho, na aplicabilidade dela dentro do Evangelho. Afinal de contas, elas são a sustentação do próprio Evangelho. O Evangelho ele se sedimenta sobre as leis morais. Então a gente vai conversar com isso. É um outro palestrante que vem. E na próxima semana, logo na sequência, esse mesmo capítulo, que é Bem-aventurados os Misericordiosos, ele volta mais uma vez. A gente vai, nesse capítulo, alguns capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo, eles são trabalhados em 2 sábados. Então ainda vamos voltar mais uma vez, trabalhar mais uma vez sobre esse capítulo, que como vocês perceberam, é um capítulo importantíssimo. Tá bom? Muito obrigado e um bom final de semana para todos vocês. Fiquem todos com Deus. Muito obrigado.